Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer a correção da semana 1, 2 e da semana 3 do PET volume 3. Lembrando que a semana 1 e 2 estão juntas aqui. Bom, muitas vacinas de DNA estão em desenvolvimento para várias doenças e são tidas como uma estratégia de imunização muito promissora. Essas vacinas consistem na inoculação de um plasmídio produzido por engenharia genética, contendo uma pequena parte do material genético do patógeno, com informação para a célula produzir uma ou mais proteínas do patógeno, antígenos, né? Lembrando aqui que o plasmídio ele é um anel de DNA, né, encontrado no citoplasma de bactérias. Bom, um dos requisitos para que essa vacina funcione é que, após a inoculação, o plasmídio chegue ao núcleo, onde será transmitido em RNA mensageiro. 2. A figura abaixo representa de forma esquemática o processo de clonagem molecular ou engenharia genética em células bacterianas. Desde a década de 1980, várias proteínas humanas vêm sendo produzidas por meio dessa técnica, diminuindo seu custo de produção. Assinale a alternativa que se refere à primeira proteína humana produzida em escala comercial por meio dessa biotecnologia, foi o processo da insulina humana, né, que até então era extraída do pâncreas de bois e porcos. 3. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio, onde haverá a mudança do gene combinado com um mecanismo de corte e reparo do DNA. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente. E nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria a correção de distúrbios genéticos. 4. Determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação dos pais biológicos de uma criança. Considere os esquemas a seguir de sequenciamento de trechos de DNA separados por gel de eletroforese de uma família formada por um casal e 4 filhos. Com base no sequenciamento, o filho biológico dessa mãe com um pai diferente do apresentado é a do número 2. É só a gente analisar aí as bandas, né, semelhantes aí. 5. Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos e outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. DP1, P2, P3, DP4, DP5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz das sementes S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidas pela análise de dois locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA conforme a figura. A progenie S1 recebeu pólen de qual doadora? Bom, ela recebeu o pólen da DPS5, novamente analisando as bandas, aí a gente pode fazer essa análise, né? A progênese S1 recebeu o pólen da doadora DP5 porque o teste de DNA revela a coincidência dessa banda com S1 no loco A com o alelo 2 e com o alelo 3 no loco B. 6. O teste de paternidade, também chamado de teste de DNA, é feito com base em uns certos trechos do DNA, cujas sequências especiais de nucleotídeos são exclusivas para cada pessoa e transmitidas de pais para filhos, de acordo com a herança mendeliana. Esse teste permite confirmar a paternidade com 99,9% de certeza. Comparando-se o DNA da criança, da mãe e dos prováveis pais, analise os resultados abaixo referente ao teste realizado em uma determinada situação de confirmação da paternidade. Então, novamente, a gente vai ter que analisar as bandas, tá, pessoal? Com base nesse resultado, assinale a alternativa correta. Bom, o pai da criança é o suspeito 1, é aquele que mais se assemelha aqui às bandas aqui de DNA. Bom, a semana 3 é sobre transgênicos. Então, vamos lá para o exercício. Número 1.
A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, divulgou sua intenção de trabalhar na clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada e do veado catingueiro. Para tal, células desses animais seriam coletadas e mantidas em bancos de germoplasma para posterior uso. Dessas células seriam retiradas os núcleos e inseridos em óvulos anucleados. Após um desenvolvimento inicial in vitro, os embriões seriam transferidos para os úteros de fêmeas de mesma espécie. Com a técnica de clonagem, espera-se contribuir para a conservação da fauna do Cerrado e, se der certo, essa aplicação pode expandir-se para outros biomas brasileiros. Bom, a limitação dessa técnica no que se refere à conservação de espécies é que ela leva uma diminuição da variabilidade genética. 2. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelos vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de transgenia ou transgênicos. 3. Um paciente com câncer sanguíneo, linfoma e infectado por HIV fez quimioterapia e recebeu um transplante de células-tronco da medula óssea de um doador resistente ao HIV. Com esse resultado, tanto o câncer como o HIV retroagiram nesse paciente. O receptor mais usado pelo HIV para entrar nas células do corpo é o CCR5. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem 2 cópias mutadas do gene do receptor CCR5. Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas do corpo, que costumam ser infectadas. O paciente recebeu células tronco da medula óssea de um doador que tem essa mutação gênica específica, o que fez com que também ficasse resistente ao HIV. A terapia celular a que o texto se refere possibilitou a produção pelas células sanguíneas do paciente após o transplante de receptores CCR5 aos quais o vírus HIV não se liga. 4. Observe a charge e responda a questão. Bom, com base nos conhecimentos sobre biotecnologia, considere as afirmativas. Aí aqui, né, tem uma charge e aceito transgênicos. Bom, estão corretas aqui as afirmativas 1, 2 e a 4. Então, vamos analisar aqui a 1. Na biotecnologia aplicada, os organismos transgênicos, como por exemplo bactérias, fungos, plantas e animais geneticamente melhorados, podem funcionar para a produção de proteínas ou para propósitos industriais. A 1 está correta. A 2. Organismos transgênicos caracterizam-se pela capacidade de produzir em grandes quantidades a proteína desejada, sem comprometer o funcionamento normal de suas células e de transferir essa capacidade para a geração seguinte. E a 4, a engenharia genética compreende a manipulação direta do material genético das células, sendo que o gene de qualquer organismo pode ser isolado e transferido para o genoma de qualquer outro ser vivo, por mais divergentes que estes seres estejam na escala evolutiva. 5. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Bom, considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Somente a mitocôndria, porque a mitocôndria é a organela que apresenta o DNA mitocondrial, né? Então, a presença do DNA é fundamental para a produção de proteínas, já que essas são sintetizadas a partir de um RNA, e esse, por sua vez, é oriundo do DNA.
6. Em um laboratório de genética, observou-se que determinada bactéria continha em um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Isso aqui é um exemplo de transgenia, né? A transgenia consiste em um exemplo de engenharia genética onde o DNA de um organismo é retirado e adicionado ao DNA de outro organismo que se torna capaz de expressar estes genes. No experimento citado na questão, o DNA da bactéria resistente a pragas foi retirado e implantado no DNA da planta, e a partir disso a planta também se torna resistente a estas pragas. Bom, pessoal, ficamos por aqui, corrigimos até a semana 3 e em breve faremos as outras correções. Tchau, tchau, obrigada.